Paz e bem, que bom encontrar você em mais um programa a serviço da vida, aqui na Rede Vida de Televisão. Na história da Associação Lar São Francisco de Assis, Deus nunca deixou de estar presente em cada uma das batalhas que enfrentamos ao longo desses anos. Como na vida das pessoas, a divina providência se manifesta de uma maneira que nós não podemos explicar, mas sentir. Hoje, você vai conhecer algumas histórias que são transmitidas aos nossos colaboradores e aos nossos frades, que irão partilhar essas histórias com você, mostrando que a providência está aqui. Paz e bem. Participe conosco de mais um programa a serviço da vida. Crer na divina providência é colocar o pé e ter a certeza que Deus colocará o chão. Seja bem-vindo. Se você acompanha os nossos programas, viu que desde a fundação da Associação Lar São Francisco de Assis, haviam muitos problemas e dificuldades a serem superados para que a obra pudesse funcionar. E nesses momentos, Deus se manifestava mostrando qual era o caminho a ser percorrido. Na primeira história, nós vamos conhecer como Deus nos orientou, como Deus agiu em nossas vidas para que pudéssemos conquistar um recurso básico tão necessário para o funcionamento da primeira comunidade terapêutica. O Frei conta que aquela paineira jamais esteve florida como naquele dia. Aconteceu-se o primeiro mutirão de mulheres e homens da cidade de Jaci, onde foi o primeiro berço da fraternidade, a nossa primeira obra. E diante daquela construção, daquela realidade, o Frei chegou a pensar por onde agora devo começar, né? Qual é o próximo passo? Foi quando ele pensou na energia. Precisava instalar ali. E para instalar esta energia, o Frei precisava utilizar da estrutura vizinha. Foi então que ele se direcionou até esta proprietária. Mas ele não teve uma das melhores respostas, não. O senhor está louco? O senhor acha que eu vou bancar uma estrutura para trazer drogados para perto da minha casa? Tornar aquele local um hospício? É o senhor que tinha que ser internado. E Frei, com toda a sua humildade, disse, né? Porque ele acredita na providência. Então ele mesmo disse para ela, né? A providência nunca falha. E você está fechando as portas, mas Deus vai agir. Uma semana depois, após o Frei celebrar a missa, no percurso até a casa de um dos seus amigos de primeira hora, para até ele um carro. Era a pessoa que ele menos esperava. A mulher que havia negado a energia para ele. E sem explicação nenhuma, sem motivo algum, ela disse assim: Padre, eu andei pensando e faz um levantamento de tudo que o senhor precisa, que eu vou liberar a energia para o senhor. E no coração do Frei se repetia constantemente: a providência está aqui. O Frei nos conta que agradeceu imensamente a esta mulher e lhe deu a maior bênção que ela poderia receber, que a sua família nunca precisasse desta obra. E assim aconteceu. E é quando o Frei vai até a CPFL e fala com o senhor Luiz, e ele coloca que existem algumas questões para ser resolvidas antes de instalar a energia no lar. Eu lembro como se fosse hoje, né, o dia que o Frei, né, o Frei Francisco, esteve na CPFL, né, procurando ali pelo gerente local ali na época, né, e que naquele momento, né, eu estava nessa condição. E disse ao Frei, né, Frei, o que o senhor precisa, né, qual a sua necessidade? E ele me disse que a gente precisaria estar colocando energia lá no Lar São Francisco. E isso, naquele momento, a
assim, até pelo procedimento, pela situação e a condição na época, aquilo ali haveria um custo, né, para a associação lá para o lar, para que a gente pudesse estender essa rede. E agora, o que fazer sem nenhuma moeda? O Frei dizia. Foi quando ele perguntou para o Luiz quanto custaria a instalação e ele nem tinha noção do valor, de tão alto que era. Mas isso a gente verificou, assim, eu verifiquei na época, a gente conversei ali internamente e a gente conseguiu encaixar essa ligação dele através de uma ligação da universalização do atendimento. E a gente conseguiu estender essa rede lá de energia, levou essa rede lá de energia e a ligação sem nenhum custo. E mais uma vez, no coração do Frei, ecoava a frase: a providência está aqui. Eu me lembro quando eu disse isso a ele ficou com uma alegria, assim, uma expressão, né, muito grande. Eu lembro assim de um fato que foi o dia lá no hospital, lá São Pedro, que foi, nós fizemos doação, mas só documentar, então eu fui pegar a assinatura dele e vi que estava tudo reformado, a parte da frente, a entrada, assim, tudo uma coisa assim, bonita, né, bem cuidada, bem arrumada. E a sala dele era lá no fundo do hospital, numa casinha daquelas, vamos dizer, que a gente chama assim, quase que de guardar materiais, muito semelhante, né, ali que ele me atendeu para assinar aquele documento, né? Que isso daí para mim me emocionou muito, de ver que realmente não é só discurso, né? Então eu vi que ali é a prática dele aquilo, realmente um despojamento mostrou. E isso faz muitos anos. E depois eu tive outras oportunidades de encontrá-lo, mesmo lá no escritório dele, lá no Lar São Francisco, ali, né? Ele tem, vamos dizer, no coração dele, o que foi o São Francisco, né? Ele, assim, eu acho que isso daí, ele claramente, ele demonstra isso na prática. Então, assim, para mim, aquilo me emocionou muito. Dar passos na providência é caminhar sobre o escuro, sem medo do que a gente vai encontrar. Porque Deus é quem nos conduz. Cada passo dado é uma ação de Deus a nos conduzir até onde Ele quer nos levar. O Frei nos conta que na primeira missa do lar, ele colocou um balaio de bambu ali no pé do altar, imaginando que ele conseguiria arrecadar no ofertório a primeira parcela da energia, esse valor. Foi quando, ao abrir cada envelope, a providência nos surpreendeu novamente. O valor arrecadado não somente deu para pagar a primeira parcela de energia como toda a sua instalação, e ainda sobrou dinheiro para dar início às obras da infraestrutura da casa. Frei Francisco marcou para o dia 4 de outubro de 1985, dia de São Francisco de Assis, a primeira missa, na qual foi erguido o cruzeiro. Cruzeiro que hoje se encontra à frente da nossa sede administrativa. Ele invocou a Santíssima Trindade no início da celebração, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando todos disseram Amém, o sino tocou, o cruzeiro foi erguido, as luzes se acenderam e a providência se fez. O sino, entoado pela primeira vez na missa, anunciava a esperança, o toque da esperança que se repete em cada obra. O erguimento do cruzeiro é fácil, mas ele simboliza a nossa missão de erguer os homens caídos. Essa é uma missão difícil. Luz que iluminaria não somente a primeira obra, mas todo o caminho da associação e fraternidade a serviço da vida. E neste caminho, ele foi entendendo o que era mais necessário para continuar a recuperar as pessoas e a cuidar da saúde delas. Naquela época, as dificuldades para se conseguir o atendimento e assistência da saúde eram muito grandes. Muitas vezes era necessário sair de Jaci, ir para São José do Rio Preto ou Mirassol. Até que o momento
iluminado pela divina providência, ele disse aos colaboradores da época: vamos construir o nosso hospital. Dentre as muitas histórias da providência de Deus em nossa vida, em nossa associação, no início do lar, nós temos a história que o Frei nos conta da vaca, da milindrosa. Uma história simples, mas cheia da providência de Deus, da ação de Deus conosco, desse cuidado. Quando começou a levantar o lar, ele veio de Catanduva para cá, sabe? Aí chegou aqui e teve muito boas amizades com nós. E nós sempre no lar, que trabalhava na prefeitura, e sempre no lar fazendo trabalho lá. E ele pegou a história de fazer um hospital em Jaci. Vamos construir o hospital. A população então da cidade se movimenta, fala, vamos fazer um leilão, vamos fazer um evento. Que estava começando o lar, não tinha condições de fazer o hospital. Aí fizemos a ideia de fazer uma arrecadação de prendas, café, gado, e fazer uma festa de São Benedito e aproveitar e doar direto para o hospital, para a construção do hospital. Um amigo daqui da cidade, o Jaime, doou uma vaca ao Frei, uma concessão. Uma vaca que já estava com bezerro, a milindrosa, para que ele pudesse tirar um pouco de leite para os assistidos do lar, né, que já havia começado, e também para que talvez pudesse vender um pouco desse leite e arrecadar uns recursos. Aí nós falamos para ele, Frei, primeiro lugar, quem tem que começar o livro é o dono da casa. E o senhor tem essa vaca, o senhor vai dar essa vaca para o lar, do lar para o hospital. O Frei ficou meio com medo, com receio, mas poxa vida, a única coisa que nós temos... Ah, mas como que eu vou fazer? Eu só tenho essa vaca. Cortou o coração dele, mas ele teve que dar a vaquinha para nós começar a arrecadação para o hospital. Então nós pedíamos de tudo, pedia galinha, pedia vaca, pedia cabrito, o que parecesse nós pegávamos. Nesse milagre apareceu 125 vacas. No dia do leilão, o Frei estava lá de canto, meio tristonho, esperando até mesmo que ninguém arrematasse a milindrosa. E no momento em que ela foi ao leilão, a pessoa que arrematou a prenda disse assim: quero doar de volta para o Lar São Francisco. O Frei ficou muito feliz, emocionado, porque ele havia dado e estava recebendo de volta. Mas ele não esperava o que veio depois. No leilão, então, o que acontecia? A pessoa arrematava o gado e devolvia para o lar. E assim, meus irmãos, não só a milindrosa voltou para o lar, mas mais 17 cabeças de gado. Para se ter uma ideia, nem se tinha pasto para tudo isso. Mas mesmo assim, foi dado um jeito. E a providência agiu entre nós mais uma vez. E a gente fez o hospital, graças a Deus. Começou com o mutirão e fizemos o hospital, graças a Deus. Que está aí hoje uma obra milagrosa para nós. Eu atribuo que foi incentivo do Frei Francisco com o Lar São Francisco, senão nós não teríamos em Jaci hoje o que tem, assim, com essas casas de recuperação que levam o nome de Jaci, graças a Deus, até em Manaus, você vê, tem o barco lá, tudo, a gente agradece de ter o Jaci, o Papa, né, que é um grande histórico da nossa vida, ter, assim, Jaci, escolhido o Frei Francisco para fazer isso. Porque começou da raizinha daquela vaca. Se ele não tivesse dado aquela vaca, nós não tínhamos feito hospital e não tinha casa de recuperação, assim, fora daqui. Porque começou por ali, né? Graças a Deus. A providência não é apenas o nosso nome, é mais do que isso. É uma essência nossa, é a nossa vivência. É essa plena confiança de que Deus, Ele age, Ele providencia, Ele está conosco. E Ele cuida de todos os detalhes. É impressionante como que Deus age na nossa vida, na nossa missão. E isso vai nos fortalecendo e nos guiando, e nos dando mais forças ainda para continuar. É muito importante partilharmos isso, por sabermos que a providência, a ação de Deus está, permanece e age no meio de nós. Olá,
Olá, jovem! Nós somos as irmãs de São José de Coni. O nosso carisma é libertar para a vida e vida em abundância. Nós trabalhamos, atuamos em várias missões, creches, hospitais e também a questão social. Onde a vida está ameaçada, somos convidadas a estar. Venham fazer parte da nossa caminhada conosco. A exemplo de São Francisco de Assis, nos despojamos dos bens materiais para seguir o Evangelho e cuidar dos mais necessitados. Seguindo esses passos, a Associação e Fraternidade São Francisco de Assis sempre teve que fazer sacrifícios em prol da obra como um todo. Mas a providência sempre está aqui. Até mesmo em situações que estavam fora do nosso controle, mas que podiam atrapalhar todo o trabalho em prol da recuperação e do cuidado da saúde da população, Deus proveu e trouxe para perto de nós pessoas de bem. O Frei nos conta dentro dos episódios das ações, da providência de Deus, na década de 90 aí, um grande sonho que era na cidade de Jaci, construir um hospital, para que esse hospital pudesse viabilizar ou dar um atendimento para toda a população. Mas daquele que parecia ser um sonho, muitas vezes, humanamente, para a gente seria incompreensível entender um vendaval que veio acontecer justamente na fase final da construção desse hospital da Mãe da Divina Providência aqui em Jaci. Um sentimento muito, assim, de tristeza, né? Por quê? Porque nós passando a dificuldade, o Frei chegando aqui, quando ele chegou praticamente sem nada, né? Ele veio com a malinha na mão e apostando nisso tudo, né? E um jovem, né? Iniciando uma carreira, um pedido que ele pediu para Deus e veio aqui, eu vou montar essa casa de recuperação. E começou com a cara e a coragem, juntamente com outros voluntários que chegaram com ele, e aquela dificuldade o tempo todo. De repente, acontece um vendaval e destelha, a gente do nada, não tinha nada, e como cobrir de novo, né? E esse vendaval nos pegou e talvez de surpresa, ou na sua surpresa aqui nos mostrar alguma coisa. Veio, eu não sei se foi para ver por que motivo aconteceu tudo isso, né? Mas se foi para testar se a gente de fato estava acreditando que Deus existisse, apesar que o Frei já tem isso no coração dele, né? Mas provou para nós que Deus existe. Desde o primeiro momento que eu entrei para trabalhar com ele, né? Eu era um matutão, né? Era um sistemático e bruto, como fala assim. Foi lá que fui aprendendo com ele, foi lá que ele foi me lapidando para que me tornasse essa pessoa. Não que eu sou a pessoa 100%, mas eu aprendi a gostar de gente, como o Nilson sempre fala. Então o Frei me ensinou o que era viver e aprender e a se doar pelas pessoas, certo? Então foi a partir daí que a gente começamos a todo um trabalho lá, árduo, porque não foi fácil, onde o Frei era o Frei, era o padre, era o amigo, era o patrão, ele era o médico, ele era o conselheiro, certo? Então, por esse motivo, todo mundo se empenhava em volta dele e fazia isso tudo acontecer de fato. Vamos inaugurar. De repente veio esse vendaval aí e me pega esse telhado de um lado e joga em cima do outro telhado. O Frei falou: Zé Carlos, vamos reconstruir. Não vamos perder essa esperança. Não vamos. E com isso, a TV veio, filmou o local, tudo, o desastre que havia acontecido nesse telhado do hospital, e com isso foi repassado para as regiões. E as pessoas começaram a sensibilizar, e ao sensibilizar perceberam que ainda eles poderiam contribuir para que essa obra realmente acontecesse. Aí o pessoal se conscientizou muito mais, né? Se conscientizou muito mais, que aí, incentivado
pela credibilidade que o Frei estava passando para a gente, ele conseguiu que várias pessoas, né, que eu não vou citar nome, que foi lá, que deu telha, fez um monte de serviço lá. Vários caminhões de telha chegando na cidade de Jaci. E com tudo isso nós podemos perceber que, como nós não estamos sozinhos, a providência de Deus não falha. Deus não falha em momento algum, porque muitas vezes humanamente podemos achar que seria impossível e a providência mais uma vez nos coloca que é possível. Mas por que eu falo? Por que isso aconteceu? Porque saiu um padre louco lá de Catanduva e veio se apoiar em Jaci. Veio trazer a boa nova para Jaci. Eu nunca desacreditei da minha fé, muito mais da fé do Frei, um homem que corre atrás, que busca, que tem muita seriedade, muita fé, certo? Porque ele é uma pessoa assim que eu vou falar dele, se você perguntar aqui, eu vou ficar o dia inteiro falando dele aqui, porque ele é meu herói, é meu amigo, é meu padre, tá? Então, uma coisa que sem motivo, cara, sem motivo, eu não tenho nem palavra para falar, tá? Trabalhos aqui já todo esse tempo, mas parece que eu comecei ontem, certo? Trabalho como se estivesse começando lá atrás. Com tudo que aconteceu nesse decorrer da minha vida, hoje eu sou muito grato por tudo isso, por tudo. Por ter conhecido o Frei, por ter conhecido todos os meus amigos que eu conheci no decorrer, por ter crescido do tanto que cresceu. Então fala assim, sou um cara hoje que morro feliz hoje, de ter vivenciado tudo isso que eu vivenciei dentro dessa associação. Quando olho para essas ações da providência, eu percebo a riqueza que ainda temos que descobrir de um Deus tão próximo, tão presente na nossa vida, através de cada pessoa que se aproxima de cada um de nós. Quantas vezes nós passamos pelos vendavais e Deus nos mostra pessoas que nos colocam para acalmar esses vendavais, muitas vezes na nossa caminhada e na nossa vida. Ó providência, ó divina providência do Altíssimo Deus, tem provido, provê e proverá. Providência de Deus, tem de piedade de todos nós. Amém. Providência, ó divina providência do Altíssimo Deus. Ó providência, ó divina providência do Altíssimo Deus. Tendes provido, provei e proverá. Como podemos perceber nas histórias que foram partilhadas hoje, Deus nunca nos faltou com a divina providência. Ele sempre proveu, provê e proverá. Santa Madre Teresa de Calcutá nos ensina. A confiança na divina providência é a fé firme e viva de que Deus nos ajuda e nos ajudará. Olá, paz e bem a você que está acompanhando o programa A Serviço da Vida. Eu sou Frei Conrado Rocha, missionário na Santa Casa de Adamantina e na Clínica Pai, e convido você a dar um giro na providência comigo. O Hospital de Jaci, Mãe da Divina Providência, vem recebendo algumas reformas, dentre elas a passarela
que irá ligar o Hospital dos Anjos, no qual nós chamamos carinhosamente as crianças do Santa Catarina, ao Hospital Geral. E a praça do nosso hospital foi reformada e a inauguração deu-se ao acender das luzes. O Hospital Mãe da Divina Providência e Santa Casa de Aparecida reativam 10 leitos de UTI para melhor atender e acolher a comunidade que vem sofrendo em decorrência da pandemia. E Santa Casa de Adamantina também vem acolhendo os nossos irmãos com mais 4 leitos. Além desses, o Hospital Estadual João Paulo II, em São José do Rio Preto, abriu 8 leitos de UTI e 6 leitos de enfermaria para atender e acolher a população da região. Se a Páscoa é a festa das trevas para a luz e da morte para a vida, eis aqui a nossa Páscoa. A comunidade de Aparecida, liderada por Frei Bartolomeu, arrecadou mais de 900 cestas básicas para distribuir para a população que vem sofrendo também com a fome em decorrência da pandemia. Frei Bartolomeu, junto com toda a comunidade, abraçou os pobres e, mais uma vez, a providência se fez presente. O combate à miséria e à fome também fazem parte do nosso carisma. O albergue Santa Luísa de Marilac, em Maringá, no Paraná, completou 62 anos e a fraternidade e a associação já se fazem presente há 4 anos nessa instituição. Parabéns, albergue Santa Luísa de Marilac! Expressões de fé e esperança têm se tornado ponto firme na luta contra a Covid-19. A população de diversas religiões tem ido até a porta dos hospitais para juntos oferecer orações em favor dos enfermos e dos profissionais da saúde. A usina de oxigênio instalada no Hospital 9 de Abril, em Juruti, no Pará, já está em pleno funcionamento. E na Santa Casa de Óbidos, em breve, também estará em funcionamento. O nosso barco hospital segue sua jornada nos rios da Amazônia e está se aproximando de 100.000 atendimentos. Ele, nesse momento, desenvolve suas missões junto às comunidades ribeirinhas e indígenas, em defesa e promoção da vida e contra a Covid-19. Frei Joel, marinheiro do nosso barco hospital, conduziu um momento de retiro durante a Semana Santa com os membros da fraternidade, momento de reabastecimento espiritual e encontro com o Senhor. Manifestamos sentimento de gratidão a você que tem contribuído com a nossa missão. E você que ainda não sabe como nos ajudar, aponte a câmera do seu celular aqui para o QR Code que está aparecendo ao lado de sua televisão e faça já a sua doação. A providência de Deus acontece, porém, depende da extensão das mãos dos homens. Doe, ajude, salve vidas! Eis a nossa missão e vocação. No dia 4 de abril, festa da ressurreição do Senhor, nosso irmão Frei Mariano fez a sua Páscoa definitiva, retornando para a casa do Pai. A morte não é nada. Eu somente passei para o outro lado do caminho. Eu sou eu, vocês são vocês. O que eu era para vocês, eu continuarei sendo. Me deem o nome que vocês sempre me deram. Falem comigo como vocês sempre fizeram. Vocês continuam vivendo no mundo das criaturas e eu vivendo no mundo do Criador. Rezem, sorriam, pensem em mim, rezem por mim. Você que aí ficou, siga em frente. A vida continua, linda e bela, como sempre foi. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Fique com Deus. Aos pobres famintos, serei tua caridade. Aos tristes